Então vamos lá, eu vou mostrar um exemplo prático aqui como que se dá uma constelação de bonecos. É claro que eu vou fazer de uma forma muito sucinta, né? Porque uma constelação, ela é uma sessão que demora um tempo razoável. Porque primeiro eu faço o acolhimento do paciente quando ele chega aqui na minha sala, né? Ou seja, online ou presencial. Eu faço primeiro o acolhimento, porque a pessoa vem muito ansiosa, ela vem muito nervosa, a gente não sabe o que está acontecendo com ela lá fora, então ela precisa estar nessa frequência, né? Uma frequência mais relaxada, uma frequência mais confortável, para que ela consiga olhar para ela mesma, porque o exercício da constelação é isso, é olhar para si. Então, primeiro tem todo esse acolhimento. Eu trabalho com os desenhos sistêmicos, tá? Que eu não vou passar aqui, mas também é uma outra forma de constelar. Então, quando eu trabalho já com os bonecos, que é o que eu vou mostrar aqui, eu já fiz todo um trabalho, né? Então, aqui eu vou mostrar de uma forma muito sucinta. A gente trabalha no campo morfogenético. O que é isso, Laís, que todo mundo fala? Na verdade, esse campo já foi estudado muito antes do Bert Helling. Né? Existe toda uma explicação científica para isso. Mas o que nos importa aqui na constelação é que o campo morfogenético é o campo de memória do seu sistema familiar. E a gente coloca aqui, eu coloco, por exemplo, com esse círculo, aqui que eu vou deixar aqui, para representar o campo do sistema familiar, mas que ele está aí dentro de você, é você mesmo que vai trazer essa informação, não tem mágica nenhuma, isso está dentro de você. As informações que vêm para cá são informações que estão aí dentro de você, dentro do seu campo, né? Dentro do seu conhecimento. Mas vamos lá. Aí eu faço toda uma abertura com as pessoas, até para que respeite, né? Nós estamos entrando num campo sistêmico de uma família, de pessoas que merecem respeito, de histórias que não merecem julgamentos. Não estamos aqui para julgar, nem para procurar culpados, nem para procurar dono da verdade de nada. Nós estamos aqui apenas para entender o que é que está fazendo com que eu tenha dificuldade na vida e com muito respeito deixar com cada um o que é de cada um e pegar a minha parte que me cabe, a minha responsabilidade e seguir minha vida, né? Constelação não é para procurar culpado, gente. É para entender o que está acontecendo com a minha vida, o que está me impedindo de que eu cresça, o que é que está impedindo que eu consiga olhar para mim mesmo, né? Porque esse é o nosso principal objetivo, tomar conta da nossa vida e seguir com ela e fazer com que ela tenha realmente um sentido, né? Um sentido, um propósito de vida. Isso cabe a nós, não cabe aos nossos pais, não cabe aos nossos ancestrais. Então é com muito respeito que nós entramos sempre no sistema familiar, e esse trabalho a gente faz antes de começar a constelação. Mas vamos lá, trazendo aqui um exemplo de um paciente. Ele veio me procurar porque ele é uma pessoa super estudada, né? Ele estudou muito, e com todos esses estudos era para que ele conseguisse ter uma formação, um emprego, uma situação de vida muito melhor do que ele tinha. Na verdade, ele chegou a fazer até MBA, tudo relacionado à questão da engenharia, e atua ultimamente como motorista de Uber. Ele não consegue tomar algumas decisões na vida que ele se sinta confortável. Parece que todas as vezes que ele toma uma decisão para crescer, ele fica paralisado, ele não consegue fazer ir para frente, ele não consegue pegar todo esse estudo dele e transformar numa coisa boa para ele, né? Então a gente veio para a constelação. Então eu pedi para que ele colocasse em primeiro lugar ele no sistema familiar. Então, ele colocou o boneco, né? Esses bonequinhos aqui que eu trabalho, representando ele, a pessoa dele, para que ele entendesse isso. Então, ele colocou ele aqui, ó, quase fora do sistema familiar, de costas para o sistema familiar, quase caindo. Aí eu pedi para que ele colocasse os pais aqui. Então, ele colocou o pai aqui, nas costas dele. Vou colocar aqui que dá para vocês enxergarem, né? E aí eu pedi para que ele colocasse a mãe, e aí ele colocou a mãe também nas costas, de frente para o pai, guardando uma distância muito grande.
Perceba que aqui a gente já tem uma situação. Olha, os pais numa situação de enfrentamento, uma distância razoável entre eles. Então a gente já percebe que aqui tem uma situação, mas que é uma situação dos pais. Então nós vamos deixar lá com eles. Nós vamos olhar para esse jovem, né, que não consegue olhar para o seu sistema familiar. Vamos ver o que está acontecendo. Então eu perguntei para ele se ele não conseguia se virar e olhar para esses pais e olhar para esse sistema familiar. Aí ele disse, não, eu quero ficar aí. Aí eu, trabalhando com ele, pedi para que ele virasse o boneco dele, né, e olhasse para esse sistema familiar. E aí fiz esse movimento para ele e coloquei ele aqui. Quando eu fiz esse movimento e pedi para que ele olhasse para os pais e olhasse para o sistema dele, ele começou a passar muito mal, né? Aí ele falou que ele começou a sentir um enjoo muito grande e que veio para ele um cheiro de azedo. Então eu perguntei, o que é esse cheiro de azedo, né? Feche os seus olhos, sinta esse cheiro de azedo e veja de onde ele vem. Aí ele disse, esse cheiro de azedo é da minha mamadeira. É um cheiro de azedo de mamadeira. Então eu pedi para que ele voltasse nesse cheiro de azedo de mamadeira para entender o que é que aconteceu com ele, né? E ver o que estava acontecendo nesse cheiro de azedo. Então aí ele me contou. Ele é o filho mais novo de uma família estruturada financeiramente. Os pais tinham uma empresa, os pais trabalhavam juntos, eram sócios nessa empresa. Eles tinham 2 irmãos e aí ele veio. E veio de uma situação não planejada, foi no susto. E o pai sempre falava isso, sabe? Você veio no susto, agora era pra gente já estar com uma situação tranquila, né? Já era pra a gente estar descansando e aí agora nós temos que cuidar de você. O pai sempre dizia isso. A mãe, né? Até porque trabalhava e tinha um papel importante nessa empresa, preferiu levá-lo para o trabalho todos os dias. Então a mãe levava o carrinho, o bercinho, deixou um berço do lado da mesa dela e deixava ele lá, bem pequeno. E aí muitas vezes, né, ele acabava, ele contando que a mãe contou para ele depois de uma certa idade, muitas vezes ele acabava tomando esse leite lá, ela dava mamadeira para ele lá, e muitas vezes ele tomando a mamadeira lá, ele vomitava, ou ele voltava e ficava aquele cheiro que o incomodava. Este cheiro ficou impregnado na consciência dele, como uma culpa, sabe? Como uma culpa. E os pais que já tinham uma certa idade e que já não estavam mais esperando por ele, né? Tinha todo esse peso de tratar com ele. Então toda a situação desse rapaz era culpa. Então trabalhar, ele conseguiu trabalhar, o pai deu instrução, ele conseguiu estudar. Então olhar para o estudo parece que era uma culpa. Ele não se sentia merecedor de ter tudo isso, por isso ele não conseguia caminhar. Ele não se sentia merecedor, ele não se sentia capaz de ter todo esse estudo, todo esse conhecimento e transformar numa coisa boa para ele. Porque para ele, né, inconscientemente, né, essa culpa de ter vindo trazer tanto problema para o pai e para a mãe, fazia com que ele não merecesse ter uma vida mais próspera. Então ele tinha que sofrer bastante para pagar essa culpa, né? E isso tudo a gente foi chegando na conclusão de todos os movimentos que nós fomos fazendo na constelação. Então eu pedi para que ele olhasse para esse pai, para que ele olhasse para essa mãe e amorosamente, né, deixasse com eles o que era deles e deixasse com ele, carregasse com ele apenas o que era da sua própria história. Né, para que ele perdoasse essas dores, né, para que ele deixasse com cada um o que era de cada um, compreender o que o pai queria dizer naquele momento, compreender tudo isso.
Eu não pedi para que ele justificasse a atitude do pai nem da mãe, apenas olhasse e deixasse lá com eles, porque este passado não ia mais retornar. Mas entender tudo que tinha acontecido com ele podia fazer com que ele tomasse outras decisões na vida dele que iriam fazer mais feliz. Esse paciente ainda ficou comigo algumas sessões, né? Depois da constelação, ele trabalhou comigo ainda mais algumas sessões essas questões, né? Hoje eu não tenho conhecimento, mas quando ele saiu daqui, ele já tinha parado de trabalhar como motorista de Uber e tinha voltado para trabalhar na sua área. Esse é o movimento de constelação. Vamos lá, mais um exemplo que eu vou trazer aqui para vocês da constelação. Uma paciente veio me procurar, uma dentista. Ela já tinha um certo caminhar, né, com o tempo de dentista já, e ela tinha uma dificuldade muito grande em admitir a sua profissão. Então ela dizia assim: quando alguém me chama doutora, né, ela falou assim, eu tenho vontade de entrar em qualquer buraco porque eu não quero ouvir, né? Quando alguém me pergunta o que você faz, ela falou, eu falo quase que lá pra dentro de mim, sou dentista, porque ela não queria que ninguém ouvisse, que soubesse que ela era. Parece que ela não conseguia dizer quem ela era. Então, depois de todos os trabalhos que nós fizemos, viemos aqui para trabalhar no campo sistêmico com os bonecos. Então eu pedi para que ela colocasse ela no sistema familiar e ela colocou ela aqui também de costas para o sistema familiar. Esse de costa parece que eu não quero olhar para nada, né? E aí eu preciso de um movimento para me virar e olhar aqui para dentro do sistema familiar. O que é esse virar e olhar? É compreender o que está acontecendo. Quando eu fico de costa parece que eu não quero saber de nada. Eu não quero saber o que está acontecendo aqui, né? Eu não quero, eu só sei que eu tenho uma dor, mas eu não quero saber o que está acontecendo aqui. Tudo bem. Pedi então para que ela colocasse os pais dela no sistema familiar. Então ela colocou, né, o pai aqui de um lado, vou colocar mais para cá para que vocês consigam ver, o pai aqui e a mãe aqui. Perceba aqui também uma situação de enfrentamento, né, uma distância. Aqui também tinha algumas situações, os pais já eram separados, tinham algumas situações, mas isso era deles, eu queria só apenas resolver ela, né? Não posso resolver a situação deles aqui. Aí eles é que teriam que fazer algum movimento por eles. Aqui eu só queria que ela entendesse a situação delas. Então eu pedi para que ela colocasse aqui a profissão dela. Então ela colocou a profissão dela aqui. Vou colocar aqui desse lado para vocês verem. Mas ela colocou a profissão dela quase saindo desse sistema. Do lado de fora, vou colocar aqui, que aqui dá para vocês verem. Ela colocou a profissão dela aqui, também olhando para fora do sistema. Veja que não tem nenhuma ligação com ela, né? E aí, então, eu pedi para que ela olhasse para a profissão dela, virasse e olhasse para a profissão dela. Essa pessoa, ela estudou sozinha, ela que foi atrás de bolsa, ela que se formou, ela que buscou, ela não teve nenhuma ajuda financeira dos pais porque eles não podiam. O pai tem uma profissão muito simples, jardineiro, né? A mãe também tem uma profissão muito simples, né? Trabalha com faxinas. Então, assim, tudo que ela fez para o estudo dela foi por esforço dela. Ela foi atrás, ela queria, desde criança ela tinha um desejo muito grande de ser, né, trabalhar nessa área de ser dentista, de cuidar das pessoas. E por que ela não conseguia agora aceitar essa profissão que foi, assim, muita luta dela que ela conseguiu, né? Então eu pedi para que ela olhasse para a profissão dela. E aí, então, junto com ela, nós fizemos um movimento para que ela olhasse para a profissão dela. E aí, quando ela olhou para a profissão dela, ela disse assim: dá uma dor no meu peito, né? Dá uma dor no meu peito quando eu olho para a minha profissão. Parece-me que quando eu olho para a minha profissão, eu estou renegando a minha família. E eu falei, por quê? Porque eles são simples.
e eu sou uma doutora. Mas qual é o problema disso? Aí eu pedi para que elas duas, né, ela e a profissão, olhassem para os seus pais. E aí ela começou a chorar muito, né? Então ela contou a história de que quando ela se formou, ela acabou também conhecendo uma pessoa da mesma área dela. E ela casou-se com essa pessoa e eles foram morar perto de um condomínio muito grande, um condomínio de classe alta. E os primeiros clientes, tanto dela quanto do marido, vieram desse condomínio. E eles foram formando uma clientela que veio de classe alta. Por isso, eles conseguiram ter uma clientela de autoatendimento, de classe alta. Então, eles subiram muito rápido na vida, né? E aí, com isso, eles passaram a conseguiram uma casa muito boa, foram morar dentro desse condomínio. E aí elas chamavam o pai para ir morar com eles, ou para ir trabalhar com eles, ou para melhorar a condição de vida deles, dar uma outra casa. E o pai falava: filha, mas eu gosto tanto daqui de onde eu moro, eu quero continuar fazendo o que eu estou fazendo. E a mãe falava a mesma coisa: filha, mas eu adoro trabalhar na casa das minhas pessoas, das minhas famílias, eu não quero mudar, eu não quero ir morar aí no seu condomínio. E ela queria, né, porque ela tinha trabalhado a vida inteira para ajudar a vida dela e também para ajudar esses pais. Então era muito difícil para ela entender que os pais queriam outro tipo de vida. Então, assim, aceitar essa profissão dela para ela era como se ela estivesse abandonando os pais. Era a necessidade de pertencer a essa família simples, de pertencer a essa família morando em um lugar mais simples, né, com situação de vida financeira muito mais simples do que ela tinha conseguido, né? Então, junto aqui na constelação, nós fomos fazendo vários movimentos, e aí eu fui mostrando que esse desejo dos pais estarem aqui era uma escolha deles, e que tudo bem. Ela poderia ajudá-los daqui, do ponto dela, né, como dentista, daqui como filha, né, mas ela poderia dar para eles aquilo que eles queriam e não que ela queria, porque ela criou uma expectativa nela de que ela ia ser alguém, né, que tivesse uma situação financeira muito maior, e que ela ia fazer com que esses pais saíssem da situação de simplicidade, né, da situação escassa de financeira, e ia dar uma vida melhor para eles, mas eles eram felizes lá. Então, por isso, era muito difícil para ela compreender que se ela fosse viver essa vida com uma situação financeira muito maior, ela estaria abandonando os pais, mas na verdade não, era uma escolha deles, né? Então a gente começou junto a trabalhar essa questão. Eu pedi para que ela olhasse para esse pai, aceitar esse pai na simplicidade dele, aceitar esse pai como ele gostaria de viver, porque era uma escolha dele, aceitar essa mãe na simplicidade dela, na forma como ela gostaria de viver, e se libertar dessa necessidade de precisar ser igual a eles. Ela poderia fazer uma escolha diferente para a vida dela. Ela tinha o direito, o merecimento de escolher uma vida diferente dos pais, e nem por isso ela ia deixar de amá-los, né? E foi esse o trabalho. A gente fez mais algumas sessões de terapia depois, né, de perceber essa situação. Hoje ela realmente se soltou, está fundando um centro de odontopediatria, né? Ela se soltou desse caminho e hoje eles têm uma relação muito tranquila. Hoje ela consegue aceitar a profissão, então hoje chamá-la de doutora não tem nenhum problema, né? Hoje ela consegue aceitar, mas tudo nasceu desse movimento de ela conseguir entender que os pais, sendo mais simples, tendo uma outra escolha de vida, não iam fazer com que ela não se sentisse pertencente a esse sistema. Então veja o conflito que criou aí. Ela tinha uma necessidade, ela tinha condição de ter uma vida financeira muito maior, muito melhor que os pais, né? Mas a necessidade de ser igual a eles é que conflitava. Eu quero ir, mas eu preciso ser igual aos meus pais.
É isso que a constelação aponta e é nisso que ela ajuda a gente a entender o paciente, a pessoa, a entender o que é que acontece com ela. E aí é possível ela trabalhar com ela mesma para que ela tenha um movimento de mudança na vida dele. Constelar não significa que no dia seguinte você vai ter já a sua vida inteira mudada. Você vai trabalhar as questões com que apareceram aqui, que veio à sua consciência, para que você mude e faça um movimento em relação à sua vida. Tome a sua vida, tenha responsabilidade sobre ela e mude a sua vida. Mais um exemplo aqui. Agora eu vou colocar um exemplo de uma paciente que veio me procurar por uma questão de obesidade. Ela já tinha feito vários tratamentos, já tinha tentado de várias formas, ela já tinha feito inclusive a bariátrica, voltou a engordar, né? Porque na verdade a bariátrica opera aqui, não aqui, né? Voltou a engordar e ela não, por mais que ela se esforçasse, ela não conseguia perder peso. Parece que era uma necessidade de ter aquele excesso de peso, sobrepeso, né? E ela dizia assim para mim, eu nem como muito, mas às vezes me dá uma compulsão, uma vontade louca de comer, eu preciso comer, eu sinto, eu preciso, parece que é uma obrigação comer. Então a gente trabalhou com ela nessa questão. Então pedi para que ela colocasse ela no sistema familiar, aí no campo sistêmico ela colocou ela aqui, né? Aí pedi para que ela colocasse os pais. Por que a gente coloca os pais? Porque sempre dos pais vem a história, né? É dos pais que começam a desenvolver tudo. Então sempre eu vou colocar os pais, sempre no sistema familiar, e sempre quando nós trabalhamos a constelação, nós colocamos os pais, os ancestrais, né? Aqui eu tô fazendo de forma muito sucinta, mas existem todo o movimento que nós fazemos aqui. Aí pedi para que ela colocasse então os pais. Então ela colocou os pais aqui, um do lado do outro, de frente para ela. Aí pedi para ela colocar os irmãos, né? Aí ela colocou aqui, ela olhando para os pais, né? Aí ela colocou os outros irmãos, mais 2 ou 3 irmãos aqui que ela tinha. E eu perguntei para ela, quando você olha para você nesse movimento dos pais, você aqui, virar aqui um pouquinho para que vocês consigam ver, né? Ela de frente aqui para os pais. Quando você olha, o que te parece? Não, é gostoso, é agradável, né? Eu gosto de olhar para os meus pais. Meus pais eram muito bons, a gente tinha uma infância muito gostosa, né? Então não me traz nenhum mal, me faz muito bem, eu fico feliz quando eu olho. E assim, os pais um do lado do outro, a gente vê aqui, olha, os pais um do lado do outro, né? Isso significa companheirismo, isso significa que eles estão bem juntos, né? Tem alegria aqui. E aí eu falei pra ela, mas falta alguma coisa aqui? Aí ela olhou e falou, falta uma pessoa. Aí eu pedi para que ela colocasse essa pessoa que faltava, né? Então ela pegou aqui uma menininha, deixa eu pegar aqui. Ela pegou aqui uma menininha, bem parecida com ela, e colocou aqui, grudada nela. Né, bem grudadinha aqui nela. Aí eu perguntei para ela quem era essa menina. Aí ela disse assim, é minha tia. Falei, mas sua tia é menina? Não, é que eu me lembro dela assim, menina. Mas a minha tia já faleceu, né? Já faz um tempo que ela já faleceu e tal. Mas todas as vezes que eu penso nela assim, menina. Aí eu pedi para que ela, né, fechasse os olhos, voltasse lá para a época que ela via a tia, em que ela estava com a tia, e tentasse trazer para a memória dela o que estava acontecendo. Então ela contou que essa tia era irmã do pai, e que os pais dela sofreram um acidente. Então a família, esses pais, pegaram a tia para cuidar. E que essa menina tinha mais ou menos a idade bem próxima, assim, da idade da mãe, né? Mas que elas brincavam muito e ela veio para essa família quando ela era muito pequena,
né? E a tia também tinha ali uma idade próxima da mãe, mas bem mais jovem, né? Por isso ela via ainda como uma menina, né? E elas brincavam muito e elas tinham uma amizade muito grande. E aí a tia foi estudar, porque quando veio tinha toda uma situação. Então quando a tia veio, ela foi estudar junto com ela. Então elas eram muito, muito próximas, muito íntimas, né? E ela lembra, ela conta, né, que todos os nos finais de tarde, elas voltavam da escola, a tia ia buscá-la da escola e elas voltavam da escola e elas faziam café para os pais que iam voltar do trabalho, para os pais, para os irmãos, né? Então a mesa delas, no final de tarde, era muito farta. Tinha pão, tinha bolo e elas faziam bolo, elas gostavam de cozinhar juntos, elas faziam doces, faziam bolos, tal, e a mesa era muito bonita, sempre esperando os pais chegarem, todos os finais de tarde. Então todos os dias elas faziam isso. E elas tinham pactos entre elas. Elas diziam assim: você só vai casar se eu permitir. Você só vai... Palavras têm poder, viu, gente? Poder muito forte. Você só vai casar quando eu liberar você para isso. Nós vamos viver juntas para sempre, né? E o que aconteceu? Essa tia teve um problema muito sério de saúde e faleceu. Só que quando ela estava doente, a tia mal conseguia comer, né? E ela todos os dias ia visitar a tia, todas as tardes ia visitar a tia e levava um bolo. E a tia falava assim: filha, a tia não tá conseguindo comer, mas come você, por mim e por você. Come você, por mim e por você. E olha o que aconteceu, olha o que aconteceu dentro dessa pessoa, né? Eu tenho a obrigação de me alimentar por mim e pela minha tia. Eu preciso comer, né? Eu preciso, é uma obrigação. Se transformou a alimentação dela numa obrigação. E essa tia acabou falecendo, né? E quando a tia faleceu, ela começou, ela já era jovem, conheceu uma pessoa, tinha dificuldades para ficar com essa pessoa durante muito tempo, né? Tinha uma dificuldade muito grande em relacionamento, em ficar com as pessoas, porque a tia não estava lá para aprovar o casamento, né? E essa necessidade de comer, essa necessidade, essa compulsão por comida. Eu me alimento por você, né? Come, filha, por mim e por você. E isso, essa necessidade, essa compulsão de comer, e ela então me contou que todas as vezes em que ela ia fazer, né, algum alimento, alguma comida, alguma coisa, ela precisava fazer em grandes quantidades. Ela nunca conseguia fazer uma panela pequena de comida, ela precisava fazer em grandes quantidades, né? Os pactos, as fidelidades invisíveis que a gente não percebe, né? Então aqui a gente fez um movimento, né, com as frases de solução, a gente fez um movimento para que ela deixasse essa tia ir, né, porque ela ainda retinha essa tia ali junto com ela, tomando todas as decisões, e perceba que ela ainda via a tia jovem, né, então para ela esse tempo ainda não tinha ido, e aí foi bem assim emocionante, ela se emocionou muito, né, e ela foi bem tocante, né? Mas nós fizemos todo um movimento para que ela entendesse que a tia teve o momento dela e deixasse a tia ir e romper com esse vínculo, romper com esse pacto, romper com essa situação, essa promessa que ela tinha feito lá, né?
A gente trabalhou com ela aqui na constelação. Todos esses casos que eu tô trazendo aqui são de clientes que fizeram a terapia depois comigo. Algumas pacientes vêm de outras situações, vêm só para fazer a constelação, alguns só fazem a constelação, outros fazem a constelação. Olha para essas questões e aí ficam comigo na questão da terapia, fazendo algum movimento, alguma situação para que saiam dessa situação. Então ela ficou comigo, né? Essa paciente, ela ficou comigo mais algum tempo e ela conseguiu eliminar, ela conseguiu deixar para trás aí 40 e tantos quilos. Então ela conseguiu manter o corpo dela, né? Ela tomou a vida dela, porque até então ela não estava vivendo a vida dela, ela estava vivendo uma vida com base numa promessa, com base num pacto, num pacto mesmo, numa fidelidade. E essas promessas, gente, essas fidelidades, elas ficam impregnadas na vida da gente muito mais do que a gente imagina, né? Então, esses são movimentos de constelação.